senhores telespectadores, neste correio enorme que eu recebo todas as semanas, uma grande parte das cartas vêm de longe de Portugal. São de portugueses que vivem, enfim, longe daqui, e são cartas quase sempre muito agradáveis. Eu estou agradecido e é uma das compensações que eu tenho, são esses gestos de amizade, mas às vezes há certas observações. Bom, e eu acho que têm toda a razão. Escrevem-me, portugueses que atualmente estão em África, no centro da África, a dizer que eu mostro o norte e o sul e vou ao Algarve, ao Alentejo, e ao Minho, e à Beira, e anda tudo. Mas que há uma terra que parece que eu não gosto. Nunca lhes falo, nunca lhes mostro nada de Lisboa. E muitos deles têm saudades de Lisboa. Compreendo perfeitamente isso, têm toda a razão. Mas hoje o programa é inteiramente sobre Lisboa. Estou aqui no Largo das Portas do Sol, virado para os bairros da Lisboa Oriental, que é uma região lindíssima. Aqui de onde estou vê-se, olha, o Mosteiro de São Vicente de fora, porque a porta de Lisboa era aqui. Portanto, isto era fora de Lisboa. O Panteão de Santa Engrácia, o Hospital de Marinha, a Graça, são tudo coisas que merecem realmente uma visita atenta. E vamos até lá. Um dos principais centros espirituais de Lisboa, talvez mais importante que a própria Sé patriarcal, era o Convento da Graça. Estamos diante dele, da sua fachada. Era daqui que saía a famosa procissão do Senhor dos Passos da Graça. Ela continua a fazer-se, mas agora, enfim, em condições muito mais modestas, mais pequenas. Essa procissão, desde o século XVI até ao século XIX, até mesmo ao século XX, era o grande acontecimento espiritual de Lisboa. Toda a cidade se incorporava. As seculares procissões, como cantava a antiga, foram substituídas pouco a pouco pelas grandes manifestações desportivas. A laicização da cultura, a Revolução Industrial, os tempos livres, substituíram a vida religiosa pela vida desportiva. Mas é daqui, ainda agora, todos os anos, no segundo domingo da Quaresma, sai a imagem do Senhor dos Passos e dá agora aqui uma pequena volta, aqui à volta da igreja. O Miradouro fica num lugar extraordinário, é um dos mais espantosos mirantes sobre todo o conjunto da cidade de Lisboa. É pena que isto não tenha o aproveitamento que merecia. Esta pequena igreja da Senhora do Monte está ligada às origens de Lisboa. É um miradouro extraordinário. Avista-se completamente Lisboa, de lés a lés. Um edifício muito interessante aqui no Campo de Santana é este Palácio Barbacena. Barbacena é uma aldeia no Alentejo, perto de Elvas, e os senhores de Barbacena, desde o século XVI, eram a família Mendonça Furtado. Bom, foram nobilitados e no século XVII receberam o título de Viscondes de Barbacena. Tiveram sempre muito ligados ao Brasil. Olhem, o primeiro Visconde de Barbacena até teve um fim triste. Ele foi nomeado governador-geral e capitão-geral do Brasil, mas interessou-se muito pelos minérios, pelas esmeraldas, e aparece-lhe lá um sertanejo a dizer que tinha descoberto uma jazida de prata riquíssima e mostrava-lhe peças de prata, lingotes que trazia de lá. Queria explorar a mina de acordo com o senhor governador.
O senhor governador entusiasmou-se, mandou um filho, o filho único que tinha, à Europa, comprar mecanismos para fazer a exploração da prata. O rapaz veio, voltou, mas quando voltou, o tal sertanejo morreu. Morreu sem ter dito onde é que era a mina. Bom, e o Visconde de Barbacena teve um abalo tão grande que morreu também. Portanto, acabou o Visconde, acabou a mina, acabou o sertanejo, ficou em nada. Depois os descendentes dos outros Viscondes, todos eles tiveram exceto um que foi para o convento. Mas ligações ao Brasil, há um que é particularmente importante, que depois eles foram promovidos a condes, é já o 6º Visconde, primeiro Conde de Barbacena. Esse homem é particularmente importante porque era um homem muito inteligente, um homem de uma extraordinária cultura e é uma das pessoas que, juntamente com o Duque de Lafões e com o Abade Correia da Serra, fundam em Lisboa a Academia das Ciências. 2 anos depois de cair o Pombal, portanto em 1779, eles fundam a Academia das Ciências de Lisboa, que teve e continua a ter um papel extremamente importante na produção cultural nacional. Este homem depois, passados uns anos, também foi nomeado governador do Brasil e estava no Brasil quando se deu a famosa Inconfidência Mineira. Isso foi em 1792. É uma coisa importante. Inconfidência Mineira quer dizer a conspiração de Minas Gerais. Inconfidência é uma conspiração. E em 1792 estava-se, portanto, em plena Revolução Francesa, até na fase mais sangrenta e mais tumultuosa e mais alarmante para a Europa, quando um brasileiro vai de Paris para o Rio de Janeiro e vai entusiasmado com tudo, quando vem em Paris, um mundo novo que surge, e fala nisso a vários amigos, entre eles a um Xavier que tinha sido vendedor ambulante, depois de vendedor ambulante sentou praça na cavalaria e chegou a Alferes, mas depois saiu da tropa e fez-se dentista, daí que tinha o alcunha de Tiradentes. E esse homem era muito ativo e começou a falar a este, aquele, aquele outro, para fazerem ali também um movimento para implantarem no Brasil um regime liberal, um regime de liberdade. Este Tiradentes era ativo realmente, mas indiscreto, não sabia conspirar, era tudo bom, e rapidamente deu nas vistas, passou a ser seguido, foi preso, e quando foi preso já a conspiração tinha apanhado muita gente, mas ao contrário dos outros, os outros negaram, toda a gente negou, ou disse que não era bem assim, ou disse que a ideia, bem, lá se conseguiram livrar, eles foram condenados, mas depois comutaram-lhes a sentença, não morreu ninguém, exceto o Tiradentes. Tiradentes disse, sim senhor, com grande orgulho, pois eu dava a vida pela liberdade, esse é que era o meu objetivo, a liberdade é tudo. Bom, resultado, foi condenado à morte e enforcado. E ele portou-se em tudo com uma extraordinária dignidade. E as últimas palavras para o povo brasileiro que ali se tinha juntado à volta foram estas: eu cumpro a minha palavra, dou a vida pela liberdade. É claro que o Tiradentes é hoje um herói nacional brasileiro. O dia de Tiradentes é um dia festivo em todos os estados. O governador era o conde de Barbacena, que realmente veio depois para aqui. Depois houve um segundo conde que também teve um papel muito importante, porque foi o último marechal do Dom Miguel. Porque as ideias destes homens, eu não sei bem, estes Barbacenas, por um lado, serviram Napoleão. Olhem, o primeiro conde de Barbacena foi um dos homens que foram cumprimentar o Napoleão por ordem de Junot, foi a Paris apresentar cumprimentos a Napoleão. Este segundo conde é um dos comandantes das tropas do Dom Miguel e é derrotado, portanto, e depois de Evramonte ele viveu aqui muito tempo, mas não teve descendentes. Isto foi a leilão, foi comprado pela igreja
e durante uns anos, mas poucos, era aqui que viviam os prelados do patriarcado. Depois foi comprado pelas Forças Armadas. O que é curioso é que este edifício, que já estava de pé quando foi o terremoto, aguentou a violência do sismo. É, portanto, construído nos últimos anos do reinado de Dom João V e está decorado com painéis de azulejo riquíssimos, painéis que são uma imagem da vida galante, da vida que se sonhava ter, não é que se tivesse, mas que se pensava ter, uma vida divertida, uma vida de piqueniques, uma vida de música, uma vida de caçadas. É um dos mais preciosos conjuntos de azulejos que existem em Portugal. É claro, dessa época. É ainda, portanto, a fartura dos recursos vindos do Brasil, espelhada aqui nas paredes de um palácio que é um dos melhores exemplares do barroco português. Outro monumento com muito interesse aqui da zona é este Hospital de Marinha. Um dos raríssimos hospitais portugueses que foram criados no século XVIII com edifício próprio, quer dizer, não foram aproveitar velhos conventos, não, fizeram um edifício próprio, com toda a tecnologia da época, e foi decidido criar aqui um hospital para o pessoal que andava nos navios. Isso foi decidido em 1797 pelo Ministro da Marinha, que era o Sousa Coutinho, que deu um grande incremento à Marinha Portuguesa. Nós, que somos os heróis do mar, nobre o povo, pois temos de ter uma Marinha. Bom, e ele fez o decreto, simplesmente depois não havia dinheiro. Não havia dinheiro, isto encravou, foi preciso fazer um empréstimo, e fez o empréstimo, mas o empréstimo não chegou. O que se fez logo, para começar, foi a estátua do Príncipe Regente. Mandaram fazer em Itália, o Príncipe Regente, que veio a ser o rei Dom João VI, é uma bela estátua de mármore de Carrara, italiano. Foi a primeira coisa a ficar pronta. Mas claro, tiveram que o arrumar no arsenal, porque não havia aquele lugar para ele, e isto só abriu em 1806. Mesmo assim, tem mais de 200 anos ininterruptos ao serviço da Marinha e também da população civil. Isto, só o ano passado, fizeram-se aqui mais de 300 mil exames e análises, 65 mil doentes passaram por aqui. E tem serviços, porque é claro, as pessoas podem pensar, um hospital com mais de 200 anos hoje não serve para nada. É exatamente o contrário. O hospital especializou-se e tem aqui serviços que não existem em mais parte nenhuma. Por exemplo, olhem, a única câmara hiperbárica de Lisboa é neste hospital que se encontra. Eu vou-lhes mostrar o que é uma câmara hiperbárica. Medicina hiperbárica. Bom, este palavrão não é corrente, as pessoas não estão muito dentro destas coisas, a palavra é simples. Hiper quer dizer superior e bárico é pressão. Portanto, é um tratamento utilizando pressões superiores à pressão atmosférica, a uma atmosfera. Isto usa-se para muitos casos. Em primeiro lugar, para descompressão dos mergulhadores que vêm lá do fundo do mar. Depois, para casos de desintoxicação, pessoas que se intoxicam à lareira com os monóxidos de carbono. Devo dizer que vêm aqui por várias razões, cerca de 60 pessoas por dia. E este centro de medicina hiperbárica é o único que existe em Lisboa, todos os hospitais recorrem a ele e no país só há um outro, agora no Porto, desde há 2 anos. No Porto, era muito longe, e do Porto aqui. Está aberto não só à Marinha, mas a toda a população civil e toda esta gente que recorre aqui, a grande maioria é a população de Lisboa. Esta
era a farmácia do hospital, farmácia antiga, claro, foi inaugurada em 1806. Portanto, talvez se possa considerar a mais antiga farmácia que é em Portugal, não sei se haverá alguma tão antiga. Mantém os frascos, mantém os produtos dentro dos frascos, enfim, da medicina que se fazia há 200 e tantos anos. Bom, ao mesmo tempo que conserva esta antiguidade, o hospital soube equipar-se com as máquinas mais modernas. Tem ali, por exemplo, uma máquina de TAC, que é o equipamento de TAC do mais moderno que há. Um dos pontos mais impressionantes aqui desta Lisboa Oriental, que é a Igreja de Santa Engrácia. Igreja que não é igreja nenhuma. Já existia aqui uma igreja pequena, mandada construir pela infanta Dona Maria, filha do rei Dom Manuel. Mas foi nessa igreja que em 1620 se deu um facto que ficou famoso, o desacato. O desacato foram ladrões que entraram à noite, roubaram a custódia e o cálice onde já estavam as partículas, as hóstias consagradas, deitaram-nas no chão e roubaram o cálice que era de ouro. Bom, isso emocionou Lisboa. As autoridades eclesiásticas mandaram fechar a igreja, interditá-la, depois destruí-la e no lugar dela edificar um edifício magnífico, que era o desagravo por aquele desacato. Esta igreja nasceu com a intenção de desagravar essa ofensa feita às partículas consagradas. Simplesmente o tempo era cada vez mais difícil, o projeto era gigantesco, arriscado, fazer aquela cúpula pareceu muito difícil, e isto, olhem, século XVII, XVIII, XIX e XX, século XX já se dizia, mas obras de Santa Engrácia, quer dizer, nunca mais acabava. Até que, já no século XX, saiu um decreto a dizer que agora já não era igreja, era Panteão Nacional, e foi concluída em 1966 e é hoje realmente o Panteão Nacional. E lá embaixo estão uns grandes cenotáfios, quer dizer, grandes urnas de pedra, que são 3 de cada lado. São os 6 maiores portugueses escolhidos naquela altura, em 66. Está lá o Vasco da Gama, o Afonso Albuquerque, o infante Dom Henrique, o Camões, Nuno Álvares Pereira e Pedro Álvares Cabral. Esta escolha são realmente 6 grandes figuras. É claro que se pode dizer razão em pôr ali um cenotáfio, por exemplo, do infante Dom Henrique, que toda a gente sabe que tem um grandioso e monumental túmulo no Mosteiro da Batalha. Também toda a gente sabe que o Camões não está aqui, que o Nuno Álvares não está aqui, que o Afonso Albuquerque está ali, bem perto, na Igreja da Graça. Portanto, são cenotáfios vazios. Bom, mas o edifício tem, sem dúvida, muita grandeza. Ultimamente tem recolhido lá outras figuras que estão noutras salas, enfim, que são declarados pela Assembleia da República, dignos de dar entrada no Panteão. Eu penso que a coisa mais bonita do Panteão é realmente esta vista sobre a bacia do Tejo. Tejo que há todas as probabilidades de ter sido o rio que deu nome a Lisboa. A Lusitânia era o país onde passava o rio Lisis ou Lusos, e Lisboa, palavra primitiva, e Lissabona, tem a ver com o facto de aqui desaguar esse rio. De qualquer maneira, é um estuário cheio de beleza, com um aproveitamento turístico praticamente nulo. E eu impressiono-me quando vejo fazer investimentos em lugares tão desinteressantes, tão pouco atraentes, e vejo isto completamente abandonado. Aliás, toda esta Lisboa Oriental é uma cidade-museu. Tudo isto devia ser realmente um grande mostruário turístico.
Bom, mas de facto não é. De facto não é. De qualquer maneira, se o senhor telespectador nunca subiu aqui até este mirante, venha até aqui e verá que não perde o seu tempo. A Igreja de São Vicente de Fora foi construída pela primeira vez por Dom Afonso Henriques, logo depois da conquista da cidade, em 1147. Mas era uma pequena igreja. Este monumento magnífico que estamos a ver é mandado construir por Filipe II, logo depois de ele ter ocupado o trono português. E como sabem, isso acontece em 1580 e em 1582 começa a construção deste monumento, que é dos maiores cá na cidade. É um templo magnífico e, de certo modo, isto representa o desejo do monarca, que estava em Madrid, enfim, conseguir conquistar a simpatia dos lisboetas, dotando esta cidade de um edifício extraordinário. É lá dentro, no convento, que hoje se aloja o Panteão Real. A família real portuguesa decidiu pôr aqui os restos mortais dos chefes de Estado. Aqui no Panteão estão recolhidos os restos de todos os reis da dinastia de Bragança, exceto um, o Dom Pedro IV, que esteve ali, está ali o túmulo dele, mas os despojos foram depois oferecidos por Portugal ao Brasil e hoje estão no Brasil, em Ipiranga. Então aqui o primeiro túmulo é o do Dom João IV, o restaurador. O último túmulo é o do rei Dom Manuel, que morreu do exílio, e eu estou a falar junto dos túmulos do rei Dom Carlos e do príncipe real Dom Luís Filipe, que morreram tragicamente, fez agora 100 anos, no dia 8 de fevereiro de 1908. Vimos muita coisa, mas ficou muito mais por ver. Esta Lisboa Oriental, que é a Lisboa que escapou ao terremoto, portanto é a Lisboa mais antiga, tem o bairro de São Cristóvão, tem a Costa do Castelo, tem o próprio Castelo de São Jorge, a Sé, o Limoeiro, os Loios, as Escolas Gerais, onde funcionou a primeira universidade, a Penha de França, aquela encantadora Alfama com os becos, as baiucas, os larguinhos, os chafariz de El Rei, a zona ribeirinha. Isto é um museu desaproveitado e esquecido. Digo ao senhor telespectador, é que venha com tempo. Traga um bom guia. Eu estou aqui com o livro do Guia de Portugal, hoje editado pela Gulbenkian, e que tem uma descrição muito boa da região. E pode acabar a visita aqui onde eu estou. Estou no Monasterium. Monasterium é uma palavra latina, quer dizer mosteiro, claro. É um pequeno café que há aqui no mosteiro de São Vicente de Fora, onde servem umas empadas deliciosas, onde vem muito pouca gente, apesar disto ser um dos lugares mais fascinantes da capital. Pouca gente vem aqui, porque também não há reclame nenhum, e então sim, pode dizer que conheceu uma das mais fascinantes cidades da Europa.